Se ele disse para você, vamos, por que você acha que o barco vai afundar? Antes da tempestade, Jesus liberou uma palavra para aquelas pessoas que estavam com ele na barca e para você também, e disse assim, vamos, passamos por outro lado. Então Jesus quer falar hoje comigo e com você sobre isso. Passar para o outro lado. Passemos para o outro lado. Essa parábola, essa frase de Jesus aparece nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Ou seja, Jesus começou a dizer algo a respeito de uma travessia, de uma situação para outra. O que aconteceu? Jesus não disse, vocês devem tentar chegar para o outro lado. Jesus disse, ei, vamos juntos chegar no outro lado. E de repente veio a tempestade, veio alguma coisa, mas a palavra de Jesus já tinha sido dado para aquelas pessoas, vamos para o outro lado. O que aconteceu? O problema não era o que estava acontecendo, não era que as ondas eram muito grandes, que o mar tinha muitas ondas. O problema é que as pessoas que estavam no barco com Jesus esqueceram da palavra que Jesus tinha dado e se fixaram mais no problema do que na palavra de Jesus. Eles não tiveram fé suficiente. Em um evangelho, Jesus diz assim que os discípulos, antes da tempestade, ele disse para os discípulos assim, ei, tranquilo, eu vou acalmar a tempestade. E acalmou a tempestade. No outro, o que ele fez? Os discípulos estavam desesperados e no outro evangelho diz assim, Senhor, nós estamos no meio do problema e o Senhor, estamos perecendo e o Senhor não se importa com isso? Venha, Senhor, salva-nos. O que acontece com esses dois evangelhos mais ou menos diferentes? Acontece que os evangelhos mostram algo diferente, mas muito profundo. O que acontece? Os apóstolos, as pessoas que estavam com Jesus na barca, disse para ele, Senhor, ensina-nos como nós temos que fazer para suportar esse problema. E o outro grupo, no outro evangelho, disse assim, Senhor, governa essa situação. Ou seja, na tempestade, o problema não é sobre o que você sabe de Jesus. Na tempestade, o problema é quem ele é para mim e para você no meio da tempestade. Então Jesus responde com 3 formas diferentes nos 3 evangelhos. Numa ele disse assim, homens de pouca fé. No outro ele diz assim, vocês ainda têm medo? E no terceiro ele disse assim, aonde está a vossa fé? O que significa isso? Isso é uma contradição, a Bíblia não é verdadeira. Não, cada evangelista que escreveu o evangelho pensa de uma maneira. O primeiro diz assim, pouca fé. Você crê, mas tem medo de que algo vai acontecer no meio do problema. O outro é a fé inativa, onde você conhece Jesus, mas não põe em prática a tua fé. E o terceiro é aquele que é uma fé fora do lugar, onde você usa a fé em tudo quanto é possível, mas na hora que chega o problema, você não usa a tua fé. Então o grande clímax é o seguinte, todas aquelas pessoas, eu e você hoje, temos Jesus no nosso barco. Nós temos a palavra que Jesus tem para nós, uma vida, de abundância, mas mesmo assim, eu e você entramos em pânico na hora que o problema vem vindo. Eu, terça-feira, vou fazer uma cirurgia. Então, não tem que ter preocupação com a cirurgia, porque, às vezes, Jesus fala no meio da tempestade. Outras vezes, ele acalma primeiro a tempestade, depois ele fala. Mas, entenda uma coisa, o caos vai vir ou antes dele acalmar o problema, ou no meio do problema, ele vai falar conosco. Ou seja, quando o medo vier para você, quando o medo vier para mim, não pergunte o que é isso que está acontecendo. Pergunte onde eu tenho guardado a minha fé. Então, a hora que chegou o problema, você fala assim, onde está a minha fé? Porque se a gente fizer isso, ele disse, vamos para o outro lado. Ele falou isso. O barco pode balançar, o barco pode querer afundar, mas o mais importante é que a tempestade vai testar em nós o quanto a palavra de Deus, a quanto a palavra de Jesus, ela nos sustenta. E o mais importante, se você entendeu isso,
O que nós temos que entender é que na tempestade, eles chamaram para Jesus de diferentes maneiras. Eles chamaram, mestre, estamos perecendo. Na outra eles disseram, Senhor, salva-nos. A grande diferença é que quando você vê Jesus só como alguém que te ensina, não como Senhor, você não o considera como Salvador. Ou seja, Jesus já falou várias vezes na minha vida, na tua vida, no meio das dificuldades. O problema é que ele fala conosco e no meio da dificuldade nós temos que acreditar que ele vai controlar tudo e nós temos que nos manter calmo. Ou seja, se ele disse para mim e para você, venham comigo que nós vamos chegar no outro lado, o barco pode balançar, pode ter problema. Porque Jesus pode, às vezes, não impedir a tempestade que vem nas nossas vidas. Mas uma coisa ele faz, ele impede do barco afundar. Ele impede de nós perecermos, desde que a nossa fé esteja guardada no lugar certo, que é no coração nosso, no nosso espírito, e temos fé que o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador vai fazer muito por nós. Deus te abençoe, se gostou dessa mensagem, passa para frente e vamos ter fé no meio da tempestade, que o Senhor vai fazer grandes coisas. Mas pare de chamar de mestre, chame-o de Senhor, chame de meu Pai amado, que Ele vai fazer grandes coisas por mim e por você. Deus te abençoe.